Estes são nossos ancestrais, e sua história é a nossa história. Lembrem-se, tão certo como um dia descemos das árvores e caminhamos eretos, também, tão certamente, numa época bem mais remota, saímos rastejando do mar e vivemos nossa primeira aventura na Terra. Sou Arnaldo Luiz Valentim e fui convidado pelo meu colega e amigo Lucas Job a participar do Gonamov e espero que vocês gostem da palestra e que saiam com mais dúvidas do que começaram. Obrigado mais uma vez. Bem, então eu vou começar com uma breve história do universo, que tem um nome curioso, mas se chama Big Bang, e que na verdade foi um nome que pegou. Não necessariamente acontece esse Big Bang, mas se de fato permaneceu, isso aconteceu há 13 bilhões e 500 milhões de anos, aproximadamente. E de onde nós estamos? Nós somos um pequenino planeta, que é uma rocha, situado na borda da nossa galáxia, chamada Via Láctea, onde essa galáxia contém 1 bilhão de sóis, estrelas, fazendo parte do universo, com outras 1 bilhão de galáxias, e cada galáxia com 1 bilhão de estrelas. É preciso saber que, quando nós falamos se existe vida no universo, a expressão conclusiva é que existe, porque estamos nesse pequeno planeta e tem uma fórmula para dizer, por estatística, quantas possibilidades de planetas habitáveis existem nesse universo. Então vejam bem, quando a vida começou nesse universo, ela já tinha as substâncias necessárias à nossa existência. E tem uma frase muito interessante que diz que nós somos filhos da poeira do universo, porque todos os minerais, todas as substâncias necessárias à formação dos animais e das plantas e das rochas, né, vieram e estão dentro do nosso corpo. O Carl Sagan melhorou essa palavra da poeira do universo por somos filhos das estrelas. E realmente é isso que nos coloca, né, numa característica de vida animal, vida vegetal e mineral. Bem, então vamos verificar que quando começou a química e a biologia, né, nós tínhamos peixes, as aves, répteis, que fazem parte, aves e répteis, e nós, mamíferos. Mas o peixe, esse peixe, ele dentro d'água, ele sofria pressões por todos os lados.
E ele, para andar para frente, ele utilizava as suas nadadeiras para frente. Se ele quisesse ir para trás, ele movia as nadadeiras para frente. Então, para cada lugar que ele quisesse ir, ele fazia movimentos de empurrar essa água. Se ele empurrava para frente, ele vinha para trás, para frente, para o lado, o rabo, movimentava e dava. E tem um aspecto importante, sobre o equilíbrio desse peixe dentro da água, porque esse peixe dentro da água, ele também tem uma bolsa, né, do qual ele esvaziava, afundava, enchia, elevava, que ajudava também. Então ele tinha uma respiração branquial. Aí vem a parte que eu omiti, que vou falar agora. Ele veio para a Terra. Um deles é chamado Ixtiostega, né, que já tinha uma locomoção, como existem atualmente, pequenos tubarões que andam na superfície do mar. Né, e, quer dizer, então quando ele veio que ele não falou assim, bom, hoje eu vou dar uma volta na superfície da Terra, não. Ele já estava trocando a sua respiração branquial por pulmonar, né, para vir para a face da Terra. Mas uma grave situação desse peixe é que vocês verificam que a densidade do ar não é a mesma da densidade da água. Mas qual é o esforço que ele teve que fazer? Ele teve que lidar com as pressões exercidas da gravidade, colocando ele em pró-gravidade no solo terrestre, e no solo terrestre ele teve que fazer muito esforço. Né? Os membros superiores e os membros inferiores, ele teve que realmente puxar. Por exemplo, vamos ver um leopardo correndo, né, uma chita, quer dizer, ele puxa o solo e com a pata de trás ele também puxa e empurra, ele puxa e empurra. Então essa é uma característica que ele teve que fazer. Bem, se ele veio como peixe, porque o peixe dentro d'água ele anda em zigue-zague, né? Depois de alguns peixes voltaram para o mar, depois de desenvolvido em mamíferos lá na frente, voltaram para o mar, e no mar é fácil saber se ele é mamífero, porque o movimento no mar do mamífero é diferente do peixe. Então, à medida que ele levantava, que ele ia alçando contra a gravidade, né, ele tinha que levantar uma pata, ou levantar, depende de como ele a princípio se locomoveu, né? Geralmente assim, né? Geralmente assim. Né? Então cada vez que ele tirava uma pata, né, mesmo que ele estivesse próximo ao solo, ele tinha que garantir a manutenção do centro de gravidade. E veja, hoje, né, eu estou em pé, lógico que pela minha idade eu oscilo mais do que o jovem. Mas se eu fizer assim, é uma balança. Né? Aqui, eu estou assim. Vamos supor que eu estivesse supostamente, né, como depois eu vou discutir esses equilíbrios estáticos e dinâmicos, que é um erro crasso passado para a biologia, e tirando isso da física de objetos mortos. Mas se eu fizesse assim, eu teria que cair para lá. Se eu fizesse assim, eu teria que cair para lá. Imagine eu fazendo assim. Quem é que garantiria a manutenção do centro de gravidade? Então isso foi desenvolvido, né? Aos poucos foi desenvolvido. E aí vem uma história que é preciso ser alardeado. Uma coisa é a física de objetos inanimados. Eles não podem mudar o seu estado sozinhos.
né, e de onde retiraram para nós a questão de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Que os dois são redundâncias. E primeiro que equilíbrio estático, se ele é equilibrado, supostamente ele está estático, né? Isso na física. Para nós já não serve. E equilíbrio dinâmico, que se ele está em movimento, ele não pode estar em equilíbrio. Então é a redundância quando transferido para nós. Postura estática e postura dinâmica. Quer dizer, uma postura estática, né, não pode, que eu vou provar a vocês o que é uma postura. E uma postura dinâmica, por ela já ser dinâmica, envolve aí, né, o movimento de posições, e também está errado. O que nós temos para esclarecer sobre isso? Uma vez que eu luto contra a gravidade, eu tenho uma posição que tem que ser movimentada. Charles Sherrington, em 1902, ele é um Nobel laureado, ele disse uma frase que nós temos que repensar nessa frase. O movimento, a postura é como o movimento da sombra. Olha, a postura é como o movimento de alguma coisa. Então a postura, eu sei que ela tem movimento. E que coisa que ela está movimentando? Ela está movimentando uma sombra. Essa sombra, se nós passarmos para nós, ela só pode ser o nosso corpo. Então ela movimenta alguma coisa do nosso corpo. O que ela movimenta do nosso corpo? Só pode ser as posições que eu quero assumir. Então veja bem, a postura equivale ao movimento da sombra. Quer dizer, o que é essa sombra? Então, ela é as posições que eu quero assumir. E por que eu digo que existe posição? Porque, veja que se eu ficar em pé, vamos fazer uma experiência, né? Posso fazer uma experiência, pena que a luz aqui não tem nada aqui para me mover. Mas, se eu engessar, que já fiz isso, né? Engessar faz o gesso por partes e imobiliza todas as articulações. Quer dizer, é lógico que no nível coronal nós pesamos mais à frente, a tendência é cair para frente. Então nós estamos sempre caindo para frente e alguém está nos trazendo para trás. E isso em 360 graus. Se você imobiliza uma pessoa não precisa, ela cairia, né? Mas você está segurando ela porque ela está engessada. Né? E se você empurra, é um pavor dinâmico que existe nos membros superiores, membros inferiores, tronco e cabeça, para tentar garantir a manutenção do centro de gravidade. E isso para em 360 graus. Agora, vamos supor que eu quero falar por que posição. Porque se eu estiver deitado em decúbito ou em Fowler, né, com todos os membros, cabeça, tronco apoiados, eu estou numa posição. Porque à medida que eu começo a movimentar essas posições, eu já estou lutando contra a gravidade. Então, veja bem, né? A posição que eu assumo e vou parando e paro todas as articulações, a tendência é que eu caia. Então, eu sei que toda posição que eu assumo, eu tenho que movimentá-los para garantir a manutenção do centro de gravidade. Ninguém da sua família, desde que você nasceu, né, falou assim, meu filho, põe aquela cadeira, né, na postura do lado de cá. Meu filho, põe aquele quadro naquela postura na parede. Quer dizer, postura, posição e pose, se você for ver no dicionário, tudo é a mesma coisa. É mais um comportamento até, comportamental. Né? Você viu a postura daquela moça face a proposta do colega? Você viu a posição que ela tomou em relação aos afrodescendentes?
Né? Você viu a pose que ela fez só porque estava com um brinco de brilhantes, etc. Quer dizer, esses são comportamentos. Quer dizer, como posição, como postura ou pose, né? Elas, no dicionário, é uma misturebinha. Você vai procurar postura, posição e pose. Se você vai procurar pose, posição e postura. Se você vai usar posição... Quer dizer, então, vamos dar nome aos bois. Sua mãe, você com seus filhos, e vai ficar velhinho e nunca vai falar para ninguém, põe essa cadeira na postura ao lado da outra. Quer dizer, objetos inanimados, você pode usar as leis físicas. Agora, animados, não pode. E ainda mais que esses animados vêm com sérios problemas internos. Quais são os problemas internos? Essa bomba violenta que é o batimento cardíaco, esse encher, sangue correndo no corpo, né, tímpano batendo ao ouvido, né, luz abrindo, ou seja, fora outros que não cabe aqui, nós falamos, psiquiatria, psíquico, emocional, frio, os externos todos que existem aí. Então vocês vejam o seguinte, esse ponto é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui, do nosso questionamento aqui. Qual é o questionamento? É que somos todos desequilibrados. Quer dizer, nós temos que assumir as posturas que eu quero na dependência da minha atividade, que eu exerço, que eu faço, e essas posições que eu quero assumir, elas têm que ser movimentadas para garantir a manutenção do centro de gravidade. Outra coisa importante é a questão das nossas grandes articulações, porque se eu quiser levar o dedo pro céu, né, eu não vou, eu até posso ir lá no céu, só se estiver em cima da montanha lá no céu. Quer dizer, não tem cabimento. Né? Se eu tiver que levantar a mão para o céu, quem permitiu a eu apontar foi a grande articulação. Né? E essas grandes articulações é que permitem que eu ande, né? Muita gente sabe, porque o andar, tem alguém aí que falou, na literatura, não sei quem é, até já esqueci, faço questão de esquecer, né? Que o andar é uma perda e recuperação do equilíbrio. Mentira pura. Né? O andar é uma constante perda de equilíbrio. É uma constante perda de equilíbrio. Então, verifique como é que isso tudo é possível. Nós temos reações inatas, depois reações que fazem parte normal do nosso desenvolvimento, né, da criança, para o jovem, para o adulto, mas nós estamos falando aqui do adulto. Né? Então, cada vez que eu vou fazer uma atividade que eu não reconheço como automática, em termos de treino para aquela atividade, por exemplo, dou sempre quem não aprendeu datilografia, ou hoje digita, então quem não sabe, ele vai treinar ali, né, com a sequência que lhe é dado, né, e ele está muito tenso. Essa tensão, ela tira a possibilidade de velocidade do movimento. Quanto mais esforço eu faço, menos movimento eu tenho possibilidade. Uma coisa é pegar um pezinho. Agora, se eu já pego uma cadeira, já não posso fazer esse movimento com a cadeira, porque quanto mais tensões, né, eu gero no corpo para fazer um esforço, menos movimento eu consigo. Imagina esses campeões de levantamento de peso. Ele levanta o peso ali, quer dizer, ele vai cair.
Então ele tem que, parece 3 segundos, ele tem que manter ali e ele larga. Né? Do contrário, ele cairia com aquele peso todo. É muito esforço para que ele consiga algum tipo de movimento. Ficar se mantendo com aquele peso acima dele. Então, os sistemas dos feedbacks, eles informam com antecipação, e isso é um conceito que tem que ser gravado. A antecipação, quer dizer, cara, que é fácil explicar, né? O sistema nervoso, ele conhece todos os ângulos das suas amplitudes. Então, à medida que você começa a levantar o dedo, ele sabe que poderá ir para lá, poderá ir para cá, poderá ir para cá. Então, ele já te dá esses programas, porque o sistema nervoso central não entende de músculo, ele só entende de movimento. E isso aí é base. Ah, bom, mas se eu fizer uma estereotaxia, vai lá. Ah, e se eu fizer um estímulo? Aí, bom, vamos colocar o seguinte, é reflexo ou reação? Né? Reflexo é um estereótipo. Então, toda vez que você faz a percussão do músculo, do tendão, ele vai dar sempre como resposta uma contração. Ao passo que reação, não. Reação, aí precisa de um outro processo que não está fluido no sistema nervoso central. Que aqui, por exemplo, eu percuto aí um dedo faz a elevação, mesmo com essa eletroestimulação, se for muito fraca, cada vez que ele levanta, ele tem uma amplitude, que ela se processa. Quando nós levantamos o dedo assim, ninguém levanta o dedo assim. Ele levanta o dedo assim, já é extensão de punho, né? Porque ele faz parte dessa extensão. Então, veja bem, a reação, ela precisa de 2 componentes do sistema nervoso central, né? Um é inervação recíproca, que não vamos falar agora, mas outro de reação inibitória e reação facilitatória. Quem é que predomina no sistema nervoso? Quem é que predomina? Os estímulos inibitórios recebidos no movimento. Porque o tônus, é preciso que entenda, que vem do grego e do latim, tom, som, modulação, ele tem uma tensão. Esse tônus é chamado tensão. Então, se pegar um fio de cabelo meu, eu não tirei, não deu para tirar, né, e fizer assim, ele tem uma tensão. Ele vai até um limite, parte. Né? Se eu pego a pele aqui, ela tem uma tensão, volta ao local. Mas se eu fizer assim, tem a tensão, volta ao local. Então, tudo no nosso corpo tem tensão, até osso. À medida que vai perdendo o trabeculado dele, ele vai até um limite e depois quebra. Então, a tensão no sistema nervoso central ela é predominante e inibitória. Por quê? Porque essa tensão já existe, que é própria dos tecidos do corpo. Agora veja bem, mas e o gordo tem hipotonia e o estressado tem hipertonia? Não. O tônus ele é normal para todos nós, independente dos problemas que a pessoa tem, para lutar contra a gravidade. Então, à medida que você luta contra a gravidade, você vai fazendo mais esforço à saída do decúbito e à medida que você vai ficando na postura de pé, esses automatismos eles são gerados através de processos inibitórios e facilitatórios. Se eu vou cair para frente, um processo inibitório ele inibe a parte ventral e o facilitatório puxa. E assim é desenvolvido todo o meu sistema de coordenação e o meu sistema de automatismo. Que também coordenação e automatismo tem sempre uma repercussão que parece uma coisa ou não é. Mas se eu tenho coordenação para fazer isso, é porque eu tenho todo o automatismo para fazer aquela coordenação. Não é? Então tem coisas assim na neurologia que elas ainda não estão bem postas do meu ponto de vista, mas é um ponto de vista.
Agora, minha coordenação, ela é a mesma coisa do que eu fazer um gesto automático. Menos automático, mais automático. Menos coordenado, mais coordenado. Menos coordenado, mais coordenado. Então, autismo, coordenação, e se eu ainda fosse falar de uma outra proposta, eu diria que toda a minha luta antigravitária vem com todos esses automatismos e com todas essas coordenações próprias, né, de um processo predominante no meu sistema nervoso, que é o sistema inibitório. Tem também uma relevância, eu falar aqui, das nossas atividades reflexas posturais, né, que a criança ao nascer tem muitos reflexos que são inatos, outros que são desenvolvidos, faz parte da evolução normal da criança, e até a postura de pé, elas têm reações chamadas reflexos, mas eu gosto mais de reações. As reações tônicas são as reações tônicas cervical assimétrica, tônica cervical simétrica, tônica labiríntica e reações associadas. As reações de retificação são a reação corporal de retificação agindo sobre a cabeça, a corporal de retificação agindo sobre o corpo, e as reações labirínticas de retificação, óticas de retificação. Eu poderia até dizer que nós temos uma sonora de retificação. Quando existe um barulho muito grande, você retira a face da... Quando lá longe, você olha. Agora, se for, né, um grito, né, você vai passando no meio da rua e grita, a pessoa retira a face. Então, existem outras reações que não estão envolvidas em processos, mas se nós formos buscar, eu tenho várias reações que eu poderia dizer a vocês aqui que são parte da nossa manifestação madura, do sistema nervoso maduro, do homem maduro. Eu teria, para concluir essa primeira apresentação, que tentei mostrar a vocês que nós somos pessoas desequilibradas, necessitando de movimentar as posições que eu quero assumir. E isso daí é uma atividade puramente animal, ser vivo, não objeto, inanimado, não tem como reagir. Então, o que a física fala está bem para os físicos. Né? São exatos, para ele exato é isso, então que seja. Né? Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, equilíbrio neutro, essas coisas que eles têm que aprender. Para nós não serve, para nós isso não serve. Então, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação inicial e que, repetindo o que falei no início, mais dúvidas do que certezas. Né? Obrigado e espero vê-los noutra ocasião.